A gente precisa saber se os anticorpos que são gerados pela vacina, e aí é importante trazer essa consideração. No caso de uma vacina de vírus inativado, nos estudos de fase 1 e 2, nós já observamos que a resposta mais importante é a resposta humoral. A resposta humoral é a imunidade que os anticorpos promovem em nós, os anticorpos que vão neutralizar o vírus. Não existe o que a gente chama de imunidade, ou não foi observado, não foi considerado significativa, a imunidade celular, aquelas células de memória imunogênica, ou células de defesa, que poderiam neutralizar o vírus. E aí o que nós pedimos, então, no estudo fase 3, nós acordamos com a empresa, nós queremos o acompanhamento desses anticorpos. Nós precisamos saber quanto tempo dura esses anticorpos que são neutralizantes. E esse resultado de imunogenicidade não foi apresentado para a gente. Apesar das amostras terem sido coletadas, o resultado não foi apresentado no momento da autorização de uso emergencial. Nós fizemos a reunião com o Instituto Butantan, colocamos a importância desse dado, e eles se comprometeram a apresentar, isso foi no sábado, na quarta-feira, eles apresentaram um dado de imunogenicidade, mas não é um dado quantitativo, que é o ponto mais importante para a gente. A gente precisa saber, primeiro, ao longo do tempo, e saber a titulação. Titulação é saber a quantidade de anticorpos. Porque se você não tiver uma quantidade mínima de anticorpos, você não garante que esses anticorpos vão conseguir neutralizar o vírus. Então, o resultado que foi apresentado foi um resultado de imunogenicidade qualitativa, ou seja, sim ou não, tem anticorpo ou não, e isso não foi considerado adequado para a nossa avaliação e conclusão de imunogenicidade. Uma questão importante de segurança, principalmente quando a gente fala de vacina inativada, é o que a gente chama de doença agravada pela vacina. Essa é uma questão que a gente precisa ficar atento, porque é comum para vacinas inativadas, e essa doença é o seguinte: quando você inocula uma vacina e essa pessoa gera anticorpos, esses anticorpos que já estão presentes, se eles não forem neutralizantes, eles podem, ao contrário, facilitar a instalação da doença. Então, é mais ou menos o que acontece na dengue, né? Um exemplo bem ilustrativo é a dengue, né? A dengue, quando tem a primeira vez, você tem uma gravidade. Na segunda vez, você já tem a doença bastante agravada por conta dos anticorpos presentes no seu organismo. Então, essa é uma preocupação que a gente tem que ficar atento. Então, aqui a lista, só para mostrar para vocês, né? Então, colocar sobre as incertezas e riscos. E uma das primeiras incertezas foi justamente essa que a gente estava falando, que está relacionada com a questão da imunogenicidade ao longo do tempo. Nós não sabemos, e por serem dados ainda preliminares, numa autorização de uso emergencial, nós não sabemos qual a eficácia e a segurança em longo prazo. Não existiu esse acompanhamento. Isso é uma questão importante para ser destacada como incerteza, tem a ver com monitoramento, e tem a ver com a necessidade de que, não só a questão de segurança, né, saber qual é ao longo do tempo essa característica, mas tendo em vista que é uma vacina de vírus inativado que está mais relacionada ao tipo de imunidade humoral, e a imunidade humoral ela não tem memória muito longa, colocando nesses termos, já que não está relacionada ao desenvolvimento de imunidade pelas células T, que tem uma memória mais prolongada, é preciso um acompanhamento muito próximo de quanto tempo vai durar a eficácia da vacina. Então, essa é uma incerteza que a gente quer colocar para os senhores, para que seja considerada. Outro ponto importante é a questão, como eu disse, das formas moderadas e graves da doença.
os dados eles não foram suficientes para permitir uma conclusão ou mostrar uma tendência de eficácia contra as formas moderadas e graves da doença da Covid-19. Isso porque o número de casos no placebo e no grupo vacinado foram muito baixos. Então, essa é uma incerteza que nós gostaríamos de destacar para os senhores, porque isso impacta, de uma certa forma, na maneira como o acompanhamento dessa vacina vai ter que ser realizado. Uma outra questão é que assim, nós não tivemos acesso ao status sorológico da linha de base. O que significa isso? A gente falou um pouco na apresentação antes. Qual é a eficácia dos indivíduos que já tiveram uma infecção prévia? Qual é a eficácia dos indivíduos que não tiveram infecção prévia? Existe uma incerteza em relação à avaliação de segurança e da resposta na vacina nos participantes que já foram expostos. A gente não teve acesso a dados que permitam concluir se existe uma diferença significativa nesses casos. E por isso, então, essa diferença é fundamental, porque as pessoas que já foram expostas ao vírus, elas têm uma quantidade de anticorpos circulante e isso pode impactar na eficácia da vacina. A incerteza que a gente quer compartilhar com os senhores é essa, a duração da proteção, qual o esquema posológico que seria mais adequado para cada um desses grupos e se existe essa questão que eu falei para vocês da potencialização dependente do anticorpo, do agravamento da doença por conta da presença de anticorpo. A certeza que a gente quer destacar é sobre população idosa. A quantidade de idosos presentes no estudo era muito pequena e não permitiu que a gente pudesse estabelecer um perfil de eficácia e segurança da vacina. A segurança, nós temos um dado que é bastante abrangente, mas quando nós separamos esses subgrupos, não são dados que permitem estabelecer com muita clareza esse perfil. Mas a questão é que o baixo número de casos, foram 3 no placebo e 2 no grupo vacinal, não permitem uma conclusões mais robustas. Sobre a parte da vacina da Coronavac. A nossa recomendação como área técnica, baseada nas discussões que nós tivemos durante todo esse tempo, é que, tendo em vista o cenário da pandemia, tendo em vista o aumento do número de casos, tendo em vista a ausência de alternativas terapêuticas, a situação que nós estamos vivendo é uma situação de muita preocupação, de muita tensão por conta dos insumos necessários para o enfrentamento da doença. Então, por isso que a Gerência Geral de Medicamentos recomenda a aprovação do uso emergencial da Coronavac, condicionada a esse monitoramento, condicionada ao acompanhamento muito próximo das incertezas que nós colocamos para vocês e também uma sugestão de reavaliação periódica. A gente precisa ter a nossa recomendação para os senhores é que, se a gente não olhar com muito cuidado e de maneira muito próxima como vai ser o desempenho dessa vacina ao longo do tempo, nós temos o risco de não conhecermos a eficácia real com dados robustos. Então, essa é a nossa recomendação para os senhores.